A palavra ao senhor José Eustáquio Diniz Alves, professor titular do mestrado em Estudos Populacionais e Pesquisas Sociais da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas e representante do consórcio Berta Luz. Com a palavra, professor, eu não havia marcado inicialmente o tempo da professora Clara, mas depois nós organizamos aqui, eu vou conceder 15 minutos para o senhor. Se houver necessidade, concederemos mais 5. Ok. Bom dia a todas e a todos. Gostaria de agradecer a senadora Ana Rita e dizer que eu acho que a senadora é uma heroína. Toda mulher que consegue chegar aqui no Congresso Nacional é uma heroína, devia ganhar uma placa, porque o que o nosso livro mostra são as dificuldades que as mulheres encontram em todas as etapas, né, para chegar, né, a compartilhar com os homens esses espaços de poder. Então, parabéns aí pelo apoio ao livro e parabéns por toda a trajetória, né, e pela presidência aqui da comissão também. Agradecer à senadora Lídice da Mata, a presidência do Senado, e a SPM, né, a Secretaria de Política das Mulheres, que, na gestão da ministra Nilceia, fez pela primeira vez um edital público, né, para que a gente pudesse analisar um fator de desigualdade que existe no Brasil, né, muito grande, que são as desigualdades de gênero na política. Então, a gente organizou um consórcio, que é esse consórcio Berta Lutz, com pesquisadores extremamente renomados e espalhados, né, pelas diversas regiões do Brasil. A gente conhecia de nome, de obra e tal, mas a gente não se conhecia de trabalhos acadêmicos, e a gente organizou esse consórcio. É uma pesquisa extremamente ampla, tem um relatório extremamente amplo, e esse livro é um resumo dessa pesquisa. Tá? Foi, como a professora Clara já ressaltou, foi a primeira pesquisa que a gente consegue ter assim, uma visão bastante abrangente, né, da dinâmica, né, eleitoral, né, dessa desigualdade de gênero no Brasil. A minha apresentação, eu vou colocar algumas coisas que estão no livro, algumas coisas que estão no relatório da pesquisa, que não estão no livro, e tentar ficar dentro dos 15 minutos, ressaltando, né, a questão do déficit democrático de gênero. A gente fala muito aqui de déficit público, fala de déficit comercial, fala de déficit social, mas não fala de déficit de gênero. Né? Existe um déficit de gênero, né, na sociedade brasileira, e esse déficit precisa ser corrigido. Então, vou tentar falar um pouquinho sobre isso. E, para começar, quer dizer, esse déficit de gênero não é uma luta simplesmente das mulheres, é uma luta que envolve todos os setores preocupados, né, com a questão da justiça social, com a justiça de gênero, com a igualdade entre homens e mulheres na sociedade. Isso já estava presente lá na Revolução Francesa, né, há mais de 200 anos atrás, quando instituiu o voto universal. Né? A Revolução Francesa ela foi extremamente inovadora em colocar a questão do voto universal, mas, na hora de aplicar o voto universal, né, foi entendido que só os homens podiam votar. Né? Tem gente que pensa que isso foi tranquilo, não foi. Foi feito um grande debate, e particularmente o Marquês de Condorcet, que é um iluminista, matemático, filósofo, um revolucionário extremamente importante, ele fez uma defesa muito grande do voto feminino, e, infelizmente, perdeu, né? E a França, por exemplo, só 150 anos depois, instituiu o direito de voto das mulheres. Isso atrasou muito a luta por uma maior igualdade de gênero. E citar uma outra frase também de um francês, que é o Charles Fourier, um socialista utópico, mas que é uma frase muito importante e muito atual, que ele fala o seguinte: que o grau de emancipação da mulher numa sociedade é o barômetro natural pelo qual se mede a emancipação geral de um povo. Ou seja, não existe desenvolvimento de nenhum país sem uma maior autonomia, um maior empoderamento das mulheres. Não existe nenhum país desenvolvido, país rico do mundo, né, que as mulheres estejam numa situação extremamente desigual. Né? Para ter desenvolvimento, precisa ter
fortalecimento das mulheres. Na América Latina, eu queria trazer alguns dados rápidos. É o seguinte, a América Latina, que o pessoal costuma falar que é um continente muito machista, muito patriarcal, na verdade, a América Latina, vocês vão ver nos dados em seguida, ela está na ponta, né, de uma maior participação feminina, né, e as mulheres na América Latina, principalmente no Brasil, avançaram muito na educação, já superaram os homens em todos os níveis educacionais, já superaram os homens nos níveis de saúde, vivem 7 anos a mais do que os homens, né, superaram no eleitorado, né, e eu chamando a atenção para isso é o seguinte, houve uma redução geral da desigualdade de gênero na América Latina e no Brasil, na sociedade, mas isso não se reflete na política. Obrigado. Não está dando. É melhor mandar consertar. E a gente vai ver, tem os dados da União Interparlamentar que mostram como que se dá essa participação política das mulheres. Pode passar o outro. Está funcionando? Oi. Agora sim. Olha só. Aqui as Américas, tá? América Latina e América do Norte também. Você vê que, e aqui a Europa, na Câmara Federal, praticamente está empatado. No Senado, as Américas estão um pouquinho na frente do que na Europa e muito acima da África, da Ásia, do Pacífico e principalmente dos Estados Árabes. Quando a gente pega as Américas, isso aqui chama bastante atenção, né? Porque, veja só, o Canadá tem aqui uma participação de 25% de mulheres na Câmara, os Estados Unidos menos de 20% e o Brasil menos de 10%. Né? Chama atenção esse gráfico como que o Brasil está numa situação de lanterninha, né, da participação das mulheres na política, mesmo tendo uma mulher na presidência da República, mesmo tendo as mulheres avançado na educação, na saúde, nos esportes, na cultura, etc. Então, isso aqui, quando a gente apresenta em outros países aí da América Latina, o pessoal leva um susto muito grande, porque o pessoal, vendo o Brasil com uma mulher na presidência, pensa que as mulheres avançaram em todas as áreas, e a gente está, assim, eu costumo falar o seguinte, que chama a atenção, que a gente perde para os outros países de língua portuguesa, tipo Moçambique, Angola, perde até para o Iraque, perde até para o Afeganistão. Então, assim, o Brasil, nessa questão de participação das mulheres na Câmara Federal, é uma vergonha, né? É uma vergonha. Aqui, na América do Sul, a gente pega, porque 95 foi o ano da Conferência Internacional das Mulheres em Pequim, né? E comparei com 2003. O azul é a participação em 95, né? E o vermelho em 2013. Então, a gente vê que todos os países avançaram. Até o Brasil avançou, mas o Brasil avançou de 7 para 8. E aí a gente ficou em último lugar. Tá? Mesmo a gente avançando, a gente está muito atrasado. Aqui a gente vê o seguinte, de 45 até 2012, o Brasil não tinha nenhuma mulher na Câmara Federal em 45 e o mundo só tinha 3% de mulheres na Câmara. Veio crescendo no mundo, o Brasil também cresceu, mas num ritmo muito lento. Quando chegou a Constituinte de 88, de 86, né, para a Constituição de 88, houve um salto e o Brasil diminuiu a diferença em relação ao resto do mundo. Mas depois de 95, o Brasil continuou crescendo, mas o resto do mundo cresceu muito mais. Então, a questão é a seguinte, o Brasil, as mulheres estão avançando na política? Estão, mas estão avançando num ritmo muito menor do que o resto do mundo. E isso é uma situação séria, porque não reflete a situação das mulheres na sociedade brasileira. Tá? Isso aqui são os artigos da política de cota, eu vou passar rápido, porque eu acho que todo mundo conhece. Aqui é para mostrar como que foi a evolução
das deputadas tinha 0, ficou entre 1 e 2, na maior parte do período aí, até a década de 80, deu esse salto aqui na época da Constituinte, depois chegou ao nível de 45 e nas últimas 2 eleições esse número está estagnado. Aqui, para deputado estadual, são 136 deputados estaduais, que dá 13% do total de vagas nas Assembleias Legislativas. Aqui é para vereadores e prefeitos, né? A gente vê que está subindo vereadores, está subindo na última eleição, o que mais cresceu foi prefeitos, mas prefeitos está em torno de 12% e vereadores está em torno de 13%. Eu fiz uma conta rápida, mostrando aqui de 92 até 2012, a cada eleição, as mulheres avançaram 1%, né? E estão em 13%. Para chegar em 50%, quer dizer, dividir paritariamente com os homens, né, vai gastar 37 eleições, se for nesse ritmo de 1% para cada eleição. 37 vezes 4, que é a eleição, dá 148 anos. Então, nesse ritmo, a gente vai gastar quase 150 anos para conseguir paridade, né? E isso é inaceitável, dado o quadro internacional. Tá? Aí alguém pode falar assim, mas os homens são a maioria do eleitorado. Não, os homens foram a maioria do eleitorado. Em 1980 tinha 5 milhões, quase 5 milhões de homens a mais do que mulheres. O homem é a linha azul. Mas desde 98 empatou, 2000 as mulheres passaram e hoje, em 2012, já teve quase 6 milhões de mulheres a mais do que homens no eleitorado, né? Para chamar a atenção, pessoal, às vezes não presta muita atenção nessas coisas, inclusive demográficas, eu sou demógrafo, preciso mostrar isso aqui, né? A população jovem, de 16 a 20 anos, ela está diminuindo em termos absolutos, não só em termos relativos. O que mais cresce? É a população adulta e a população idosa, né? Pegando aqui 60 anos e mais, passou de 12% em 2000 para mais de 16% em 2012. E isso aqui é um gráfico que mostra, o azul é a percentagem de mulheres no eleitorado em 1992. Então, veja que em todas as idades, as mulheres eram menos de 50%. Então, as mulheres eram minoria do eleitorado em todas as idades. O que acontece agora em 2012? As mulheres são maioria em todos os grupos etários, né, e principalmente nos grupos acima de 30 anos. Por isso a gente chama isso aqui de poder das balzaquianas, né? Quem decide o eleitorado hoje, gente, isso tem de ficar bem claro, são as mulheres e as mulheres com mais de 30 anos. Esse que é a grande força do eleitorado, e não só hoje, como tende a ficar cada vez maior nos próximos anos, né? Eu vou só mostrar esse slide, vou parar por aqui, depois tem uma série de dados para coisa municipal, etc. Está gostando, né? Estou gostando, pode ter mais 5 minutos. Não, mas é isso mesmo, eu acho que não só as mulheres, mas os homens também têm de ver que, assim, que isso é uma realidade. A gente fala de muitas desigualdades no Brasil, muita injustiça, mas isso é uma das injustiças maiores que tem, porque as mulheres são a maioria do eleitorado, têm uma força muito grande na educação e estão excluídas dos cargos, do espaço de poder, né? Aí, o que a gente pode... quando eu comecei a estudar isso há mais de 20 anos atrás, vinha 2 hipóteses. Falava assim, por que as mulheres participam tão pouco da política no Brasil? Então, uma hipótese que é o eleitorado, né? O eleitorado não gosta de mulher, né? Aí, nesses 20 anos, eu já acompanhei várias pesquisas de vários institutos, Datafolha, Vox Populi, etc. Todas as pesquisas de opinião com representatividade nacional, elas mostram que o eleitorado tem uma visão positiva das mulheres, né? O eleitorado, ele considera até que as mulheres são mais honestas, são mais trabalhadoras, mais sociáveis, etc., menos conflituosas. Então, ele tem ele tem uma visão positiva. Na nossa pesquisa para o livro do consórcio Bertalucci, nós também fizemos grupos focais, fizemos uma pesquisa quantitativa e deu o mesmo resultado.
né? O eleitorado tem uma visão positiva das mulheres. Aí alguém pode falar assim, mas isso são pesquisas são controversas. Aí eu tenho um dado que é inquestionável, que é o seguinte: nas eleições de 2010, tiveram, não sei se as pessoas lembram, tinham 9 candidatos à presidência da República. 7 eram homens e 2 eram mulheres. Essas 2 mulheres tiveram 67% dos votos. Eu já fiz um levantamento, eu não conheço nenhum país do mundo que as mulheres tiveram, no primeiro turno, elas tenham tido tanto voto. E que eu digo o seguinte: se se 67% do eleitorado vota em mulher para presidente da República no primeiro turno, por que ela não vota para deputado, não vota para senador? Claro que vota, né? A questão está nesse processo de seleção que a professora Clara mostrou ali em relação aos partidos, né? Porque é o seguinte, veja só, a Dilma, ela nunca tinha disputado uma eleição para vereadora, né? O eleitorado não conhecia, mas de repente uma mulher que nunca disputou uma eleição ganha uma eleição com mais de 55% dos votos. Por quê? Porque ela foi ministra, né? Porque foi ministra da Minas e Energia, que é um ministério que geralmente não se dá esse ministério para as mulheres, né? Depois foi ministra da Casa Civil, né? Depois teve o apoio do presidente, que é um presidente extremamente popular, teve o apoio de um partido que é extremamente forte e uma coligação de 10 ou 15 partidos, nem me lembro totalmente, que deu uma força, que tinha espaço na televisão, que tinha recurso. Então, assim, tendo esse arranjo, quer dizer, mesmo uma pessoa que nunca disputou um cargo de vereador, uma mulher consegue se eleger presidente da República. A Marina, ela tem uma carreira muito bonita, de lutadora, de professora, na CUT, né, de senadora, e depois virou ministra do Meio Ambiente, teve uma atuação bastante visível, né, uma mensagem bastante clara, e teve 20 milhões de votos. Eu acho que foi a 6ª pessoa mais bem votada, né, na história do Brasil. Mesmo assim, né, uma mulher com 20 milhões de votos, sendo a 6ª pessoa mais bem votada na história do Brasil, né, ela teve de sair do partido dela, porque não teve apoio do partido dela, porque nenhum partido brasileiro é presidido por mulher, porque nenhum partido brasileiro tem igualdade de gênero nos cargos de poder. O PT aprovou isso na convenção, mas eu acho que vai ter muita dificuldade por essas questões patriarcais, né, de colocar isso em prática, né, de dividir igualmente, né, os espaços do poder, né? E eu tinha os dados ali para o vereador, eu vou terminar com isso, mostrando o seguinte: o pessoal fala assim, tem gente que fala, mas as mulheres não se interessam pela política. Em parte isso até é verdade, porque é o seguinte, eu acho que elas são até sábias por não se interessar, quer dizer, não querer ser candidata, porque as campanhas, do jeito que elas estão feitas, é um jogo de carta marcada. Então, por isso que eu estou falando, a mulher que entra nesse jogo de carta marcada, ela é uma heroína. A senadora é uma heroína, porque a gente sabe a dificuldade de falta de espaço na televisão, a Clara mostrou aí falta de recurso, falta de apoio do partido, etc. Agora, tem mulher? Tem. Foram mais de 150 mil mulheres candidatas a vereadoras para 60 mil vagas nas eleições do ano passado, né? Acabaram, 20 mil foram impugnadas, porque uma boa parte é candidatas laranjas, mas teve 130 mil candidatas confirmadas pelo TSE, candidatas. Então, sim, 60 mil vagas. Tem 2 mulheres para cada vaga de vereador, né? Então, mulher tem. E não tem mais por causa que o jogo é um jogo meio enviesado, né? Mas tem mulher, já tem mulher. Se a gente investir nessas mulheres, se a gente der o espaço que as mulheres merecem, assim como o espaço que elas têm no resto da sociedade, a gente consegue vencer esse déficit democrático de gênero e tirar o Brasil da lanterninha, né, dos rankings internacionais. Essa que é a mensagem do livro, e, como a Clara falou, ele está disponível copyleft na internet,
né? Infelizmente, a gente tem um número limitado de exemplares, mas a gente espera que esse livro possa contribuir. Como a senadora falou, ano que vem a gente tem eleição, né, gerais no Brasil, que ele possa contribuir para a gente possa acelerar esse processo de paridade, que a gente não espere mais séculos, né, pela igualdade, que seja pelo menos décadas, né, não séculos.